Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela Rede Evangelizar de Televisão, a TV católica da família brasileira. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de depressão com o nosso convidado, o médico psiquiatra, doutor Adinei de Moraes. Doutor Adinei, é um prazer tê-lo aqui conosco e podermos conversar um pouco a respeito de depressão e tenho certeza que vai tirar as dúvidas de muitos telespectadores que estão nos assistindo. Olá, Luciano, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Eu acredito que você estará colaborando, é um programa de utilidade pública, uma vez que a depressão é uma doença extremamente grave e de uma incidência mundial e que atinge aproximadamente 20% da população. É muita gente, né? É muita gente. Então, doutor Adinei, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser a depressão. É muito importante frisar que depressão é uma doença. Embora muita gente não acredite, mas é uma doença grave, é uma doença incapacitante que atinge aproximadamente 20% da população mundial e que no Brasil corresponderia a aproximadamente 40 milhões de pessoas que estariam expostos a ter uma depressão pelo menos uma vez ao ano, não é? Então, é importante caracterizar, porque é uma doença que tem origem de causa orgânica, pode ter origem de causas emocionais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença grave pode estabelecer uma depressão. Exatamente. E uma pessoa que passou por um trauma emocional, uma perda significativa, que possa entrar para um mundo tenebroso, um mundo sombrio, em que ela perde a vontade de viver. Exatamente. E fica completamente submetida a uma série de circunstâncias que ela realmente perde a vitalidade. Então, basicamente, é uma doença de múltiplas causas, grave, incapacitante, e que dá um prejuízo para a sociedade em termos de custo. Exatamente. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, isso aí já foi calculado, isso representa uma fortuna em função do absenteísmo, da falta da pessoa não mais trabalhar. Né? E é importante frisar, doutor Luciano, que muita gente não acredita, né, que a doença é a doença. Exatamente. Muitos, principalmente a família, né, talvez os mais próximos, relatam, e a gente ouve isso no consultório, que seria assim, uma pessoa não está falando a verdade, a pessoa está fingindo alguma coisa. E realmente a depressão, como o senhor está dizendo, a depressão existe e tem que ser tratada, né? É uma doença que tem que ser tratada e tem tratamento, felizmente, né? E é importante salientar que a proporção de homens e mulheres é de 2 para 1. Quer dizer, para cada homem, 2 mulheres têm depressão. Então incide mais do ponto de vista epidemiológico no sexo feminino. Não é? E outra coisa importante da gente salientar é que quando a mulher está deprimida, o marido tem uma grande dificuldade em aceitar que é doença. Acredita que seja preguiça, frescura. Exatamente, como eu disse, os mais próximos, né, são os primeiros a dizer que não tem nada a ver. É verdade. Então, imagine uma pessoa que já está doente, que ela perdeu a sua capacidade vital, e chega para a pessoa mais próxima, no caso o marido ou outros familiares, e revela o seu estado emocional. E as pessoas levam na gozação, na brincadeira, e não levam a sério. Acabando piorando, né, o quadro. Sem dúvida, a pessoa fica ainda mais comprometida, porque ela não é aceita pelas pessoas mais próximas dela. Não é? Agora, interessante que quando é o homem o deprimido, a mulher procura levá-lo ao médico, a mulher entende a depressão, é muito mais sensível à doença Faz exatamente do que o homem, ao contrário. ao contrário do homem. Por isso, é importante, nesse seu programa, a gente chamar a atenção para esse fato, para que mostrar aos homens que depressão é doença e que ele precisa cuidar, porque 26 vezes mais as pessoas que se suicidam
em relação às pessoas que não Tem que têm ficar bem depressão. atento, né? em Então, relação a isso. 26 vezes mais é uma coisa extraordinária. muita coisa, é um muita número muito coisa, grande. né? E também, uma coisa interessante, doutor Luciano, é que ela tem um efeito assim de dominó. Quando ocorre alguns casos de suicídio numa cidade, numa comunidade qualquer, ela tem um efeito de multiplicador. Pode gerar outros suicídios. Que coisa, né, doutor Ednei? É por isso que geralmente não é divulgado, exceto assim em pessoas de notória conhecimento público, etc. Não é divulgado pela imprensa, né, os suicídios que ocorrem numa comunidade, em função de evitar que outros casos ocorram. Inclusive, doutor Ednei, o senhor acabou de relatar que não pode divulgar, né, quando há um caso de suicídio. Isso talvez seria para as pessoas que também têm depressão não ficar naquela expectativa, será que isso vai acontecer comigo também? É verdade. E outro detalhe interessante, doutor Luciano, é que dentro de uma família, os casos de depressão, isso é importante divulgar, se existe um caso de suicídio numa família, esse caso pode influenciar até a terceira geração. Isso quer dizer que o fato, por isso que as famílias também escondem, quando tem um caso de suicídio, a família acaba escondendo aquele caso, procura não falar naquilo, para não influenciar a segunda e a terceira, às vezes até a quarta geração. Isso já a pesquisa, a bibliografia psiquiátrica está cheia de casos assim. Então é muito importante que a responsabilidade de um ato de suicídio, a pessoa que se suicida, ela pode estar influenciando a um familiar seu que ela não conheceu. Exatamente. A fazer o mesmo no futuro. Não é? E graças a Deus, como o senhor acabou de dizer, a depressão também tem cura, tem tratamento. É verdade. Não é verdade? Isso que é importante a gente salientar, que existe o tratamento, que o tratamento alivia completamente a dor, mesmo que em alguns casos as pessoas não consigam ser curadas, né? Mas o tratamento faz com que a pessoa leve uma vida normal, uma vida saudável. Saudável, né? tem uma qualidade de vida boa. Qualidade né? de vida boa. Então, é a mesma coisa. Se a pessoa tem uma dor de cabeça, não é? Tem uma dor de cabeça, ela não vai tomar um analgésico porque é um remédio? Ela vai continuar com dor de cabeça? Não. Não tem sentido. Vamos cuidar, né? Para que sofreu. Os analgésicos foram criados para aliviar a dor. A mesma coisa são os medicamentos antidepressivos que existem para tratar a depressão. As pessoas tendo acesso aos antidepressivos, ela pode melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente, e conviver bem. Conviver inclusive muito bem. Na família, na sociedade. Exatamente. Doutor Ednei, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Estamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouquinho de depressão com o médico psiquiatra Dr. Ednei. Dr. Ednei, vamos falar um pouquinho então para os nossos telespectadores, né, a respeito dos sinais, dos sintomas da pessoa que tem depressão. Pode ser? Sim, claro. É muito importante que as pessoas conheçam para que possam influenciar familiares a procurar tratamento. Então, basicamente, o humor deprimido. O que é isso? O estado de humor da pessoa. A pessoa está triste, a pessoa não está feliz, a pessoa demonstra isso na sua expressão facial. O principal sintoma é o humor deprimido, não é? Depois tem a perda do prazer. A pessoa não encontra prazer em nada, em fazer nada. Tudo que ela vai fazer não tem sentido para ela, né? Faz forçado, não leva a nada. Ela pode ter um acentuado aumento de peso ou uma perda de peso. Isso aí varia de paciente para paciente. Cada pessoa, né? Uns engordam muito e outros perdem muito peso, deixam de comer, e outros comem demais em função da própria depressão, né? O outro sintoma importantíssimo é a insônia. A maior parte das depressões são seguidas de insônia. A pessoa não consegue dormir direito. Isso é terrível, né, doutor Ednei? É terrível, é um tormento. Aí o dia seguinte fica pior ainda. O dia não tem nada bom, né, pessoa? Nada bom. Ou ocorre também a hipersonia. Quer dizer, tem pessoas que querem ficar o tempo todo dormindo. O contrário, embora em menor frequência do que a insônia, existe a hipersonia. A pessoa que fica dormindo, não consegue sair da cama. Que é do mesmo jeito, acaba perdendo o dia, né? Exatamente. Dormindo o dia todo.
Essa depressão pode ser uma depressão agitada ou pode ser uma depressão que os movimentos sejam lentificados. A pessoa faz tudo muito devagar, não tem assim, tudo que vai fazer é arrastado, sabe? Então é um sintoma também muito importante. A falta de energia. Não tem energia para nada. Quer fazer, mas não tem mais vontade de fazer. A pessoa começa a se afastar dos grupos que frequentava, não sai mais com os amigos, começa a recolher, começa a dar desculpa. A pessoa liga, vamos sair hoje. A pessoa diz, não estou com vontade. Começa a perder aquele sentido de viver, né? Exatamente. Pessoa Chega parando. visita em casa, a pessoa esconde. E já vi coisa, casos né? que vieram debaixo da cama. Sabe? Chega a visita, esconde debaixo da cama para não receber a visita. E pelo contrário, no meu modo de ver, eu acredito que seria bom uma visita, uma Seria pessoa, bom que a pra pessoa conversar, conversa, distrai, né? né? Mas a pessoa está Espairece. tão embutida, tão virada para dentro, que realmente, né, não vê, Tudo tenta não- fugir da realidade. E outra coisa é um sentimento de culpa. Ocorre qualquer coisa com outra pessoa e ela acaba assumindo que a culpa é dela. Uma culpabilidade assim constante. Sempre é culpada, né? Sempre é culpado de tudo ruim que acontece. Né? Aconteceu uma coisa com o vizinho que não tem nada a ver com ela, ela se sente culpada por isso aí, assume a culpa do mundo. Vê uma notícia na televisão, assume a culpa Que dessa coisa, né, notícia. Tordinei? É impressionante, né? O pensamento é mais lentificado, perde a capacidade de pensar. Uma pessoa que às vezes fazia contas e fazia projetos, tudo assim com certa agilidade, passa a ter muita dificuldade, os trabalhos são demorados. Isso em qualquer área profissional, a pessoa fica lenta ao desenvolver o seu trabalho. É um dos sintomas também, não é? E tem um pensamento pessimista, constante. E aparece a vontade de não viver mais. De acabar Isso é com a terrível, vida. né, doutor Ednei? Isso é terrível. Eu costumo dizer, doutor Luciano, que assim como uma pessoa que sofre uma queda e uma fratura, essa pessoa, quando procura ajuda médica, vai, coloca um gesso, faz uma cirurgia e dentro de um prazo X, Acaba a pessoa recupera. resolvendo o problema. A depressão é uma fratura na alma. E não tem gesso que possa cicatrizar essa fratura. É uma coisa que é demorado. Puxa, gostei da definição. É uma fratura É na uma alma. fratura na alma. Então, muitas vezes o paciente, a familiar, fala com o paciente. Você tem que levantar, você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que trabalhar, você tem que ir para a escola, não é? E a pessoa está na cama, mal conseguindo se levantar, e a outra, você tem. É como você pedir para a pessoa que está engessada jogar futebol. A pessoa talvez até acaba ficando irritado. Se né, irrita e fica com culpa. E fica achando que ela é culpada de estar assim. E não é. É uma doença que é independente da pessoa. Então isso é importantíssimo a gente salientar, que não se pode exigir com uma pessoa engessada que possa entrar no campo e jogar futebol. De jeito nenhum. Tem que respeitar os limites de cada um. É claro. Não é verdade? É verdade. Doutor Ednei, muitas pessoas acabam confundindo também tristeza com depressão. E não é o correto, não é verdade? Não, não é. Não tem nada a ver. A tristeza é um sentimento que ocorre com todos nós. Todas as pessoas têm tristeza. Quem não passa uma Quem tristeza? não passa? Se a pessoa perde um ente querido, ela fica triste. Né? E é muito normal. Se a pessoa tem uma falência financeira, ela fica triste. Isso é normal. E já fui chamado muitas vezes a velório. Doutor Ednei, você vai ao velório porque tem uma pessoa que está numa crise de choro muito grande e tal, está precisando de psiquiatra. Eu falei, não Puxa. posso ir. Ela está chorando porque teve uma perda. Então, se tiver alguém que estiver sorrindo lá no velório, Aí, exatamente aí me ao chama, contrário, que né? aí tem um caso grave, não é verdade? E lógico. Então, isso é muito importante. Tristeza é tristeza, depressão é depressão. Porque muitas pessoas, às vezes, virou um termo comum que muita gente, pessoa tô com depressão, fulano está com depressão. Então precisa ver realmente se é uma tristeza ou se realmente é a depressão. Procurar um médico psiquiatra, fazer o diagnóstico direitinho. É verdade, é isso mesmo. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje comentando um pouco a respeito de depressão e também neste bloco a presença da Pâmela com as perguntas de nossos telespectadores. Pâmela, como que estão nossas perguntas? Então, doutor, hoje eu separei várias perguntas que nos enviaram. Eu queria deixar para você, telespectador, para enviar para a gente no e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Muito bom, Pâmela. Então, os telespectadores, né, que tiver suas dúvidas, e tenho certeza que todas não são respondidas aqui agora, mas teremos o maior prazer em respondê-los. Com certeza. Né? Doutora Dinei, agora há pouco, né, no intervalo nos comerciais, o senhor estava comentando de uma pesquisa da Datafolha, não é isso? Foi isso que o senhor me Exatamente. falou. E eu gostaria então que o senhor comentasse, que eu achei um assunto muito interessante, se o senhor pudesse comentar com os nossos telespectadores. Pela primeira vez foi feito pelo Instituto Datafolha, aquele mês das eleições, uma pesquisa no município de São Paulo, com 222 portadores de depressão, sendo a maioria mulher, 88%, 12% homens, e entrevista com 208 familiares desses 222. É muito importante porque isso aí deu um perfil que nós não conhecíamos. Nós, na psiquiatria, nós não tínhamos assim, muito detalhe sobre isso. A idade média foi de 48 anos. Nós sabemos que a depressão ocorre até na infância, na adolescência, mas a idade média desses pesquisados foi de 48 anos. Não é? Olha só. 37% falaram que tinham a dificuldade de procurar um tratamento. Tinham a resistência em procurar o tratamento. Talvez não aceitavam que estavam com depressão. Não aceitavam. Não é? Uns demoraram mais de 6 meses sofrendo antes de procurar. Não é? Esse percentual foi de aproximadamente 40%, demoraram mais de 6 meses. Não é? E outros demoraram mais de ano para procurar, ficaram sofrendo com a depressão. Né? Mais ou menos 30% tem uma dificuldade em aceitar medicamento, acha que não deve tomar medicamento. Então, procura o médico, mas não quer tomar os medicamentos. Tem resistência em aceitar que tem que tomar medicamento. Né? E 27% apresentaram melhora no primeiro mês com o tratamento. Olha só. Quer dizer, é um número considerável. Lógico. 27% no primeiro mês já apresentaram melhoria. Né? E 71% tiveram melhora após um mês de tratamento. Então, é um número também boa, né? Muito bom. Né? E é importante salientar que os medicamentos antidepressivos, esses medicamentos, não começam a agir do dia para a noite, assim, rapidamente. Eles precisam acumular no organismo, chegar a um ponto que se dispara isso. Porque o que pretende os antidepressivos? É aumentar, disponibilizar no cérebro, dentro das células do sistema nervoso, umas monaminas, que são a serotonina, noradrenalina, dopamina, norepinefrina, são umas substâncias que nós temos no nosso cérebro e que ele aumenta a quantidade dessas substâncias que vai provocar o efeito antidepressivo. Então, para que isso ocorra, ele tem que tomar regularmente o medicamento e em cada pessoa esse tempo varia. E não parar de tomar só o dia que acha que precisa, né? Hoje eu não estou bem, vou tomar o medicamento. Muitas pessoas fazem isso. Não adianta, isso aí não funciona. Né? O medicamento tem que ter uma continuidade e tem que esperar o prazo dele. Muitas vezes, doutor Luciano, chega no meu consultório um paciente que já esteve em outro colega e fala, doutor, eu fui lá num colega seu e ele me prescreveu esse medicamento, já está fazendo 15 dias, eu não tive nenhuma melhora, por isso estou procurando o senhor para ver se o senhor muda o medicamento. Que é o efeito imediato. Né? Aí eu digo, não posso fazer isso. Eu posso estar queimando um medicamento que vai ser excelente para você. Exatamente. E se eu mudo o medicamento, eu não sei se esse que você estava tomando ia tirar você da depressão. Então eu tenho que esperar pelo menos 40 dias para mudar o medicamento antidepressivo. Porque senão a gente pode estar queimando o medicamento. E outra coisa interessante, os antidepressivos, apenas 60% a 65% deles atinge a depressão, melhora a depressão do paciente. Então muita gente tem que mudar mesmo. Tem que trocar de vez em Mas quando, para isso, de acordo com a resposta, né, de cada paciente. Mas para isso a gente tem que testar o medicamento primeiro. Não é? E esses medicamentos têm características próprias, são diversos tipos de medicamentos. Isso foi evoluindo da década de 50 até agora, foi evoluindo de forma assim, extraordinária.
cada vez melhorando mais os medicamentos. Inclusive, doutora Ednei, que a gente sempre ouve dos pacientes, eu não vou no psiquiatra porque ele vai me dopar. Então o paciente acha que tem isso, né, de muito tempo atrás, e isso vem, né, de ano após ano. Quer dizer, não é que o medicamento vai dopar, isso aí talvez tenha sido muitos anos atrás. É verdade. Não é verdade? Hoje tem medicamentos que a pessoa toma e não sente sonolência e não sente nada. Pelo contrário, vai só fazer bem. Exatamente, as pessoas às vezes com experiências passadas, que hoje os medicamentos são muito mais eficientes e com menos efeito colateral. Então, as pessoas têm que estar assim, dispostas a se tratar e esperar que o medicamento forneça o seu resultado. Não é? E aí, se depois de um tempo não melhorar, a gente troca o medicamento. Não é? E depois é o seguinte, se a gente usa o medicamento e só 65% do medicamento vai produzir melhora, a gente não pode queimar o medicamento. E outra coisa, se você está tomando medicamento há 15 dias, se você para começar outro, você perdeu 15 dias de tratamento. Isso é importantíssimo. Perdeu a sequência. Vai ser 15 dias a mais de sofrimento, até o outro chegar no ponto, que geralmente demora 3, 4, 5 semanas para chegar no ponto de disparar o efeito antidepressivo. Doutora Ednei, então se o senhor puder responder as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Com muito prazer. Pamela, então vamos lá, primeira pergunta. Vamos sim, doutora Ednei. A psicoterapia deve ser usada no tratamento da depressão e quem pode ser encaminhado para esse tratamento? A psicoterapia é uma das formas de tratamento, não é só medicamentoso, pode ser só psicoterapia com casos mais leves, psicoterapia mais medicamentos com os casos mais graves. Então, teoricamente, todos poderiam ser encaminhados para a psicoterapia, que é sempre um método auxiliar importante no tratamento, que pode ser feita tanto pelo psicólogo ou pelo próprio psiquiatra, dependendo da formação que ele tenha. Vamos a outra pergunta, Pamela? Doutor, como é que eu fico sabendo que eu estou com depressão e o que eu posso fazer para me ajudar quanto a isso? Bom, a pessoa que está deprimida, ela sempre percebe que está deprimida, porque aquela angústia, aquela falta de ânimo, aquela indisposição, isso é característico da depressão. Então a pessoa sabe, não é? E agora, como se ajudar? A primeira coisa é buscar tratamento, é procurar alguém que possa ajudar. Procure o médico da família, o médico clínico, peça orientação e conforme for, ele encaminha para o psiquiatra ou psicólogo para dar um atendimento especializado. Pamela, tem mais alguma pergunta? Por hoje é só, doutor. Devido ao nosso tempo, ficamos sem responder algumas perguntas que responderemos por e-mail. Mande seu e-mail para a gente, drluciano@programasaudeendia.com.br. É isso aí, Pamela. Infelizmente chegamos ao finalzinho. Doutora Ednei, eu quero agradecê-lo muito, né, pela presença. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito. E eu gostaria, antes de encerrar, que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de informar aos nossos telespectadores que após 42 anos de psiquiatria, eu estou encerrando as minhas atividades e gostaria de agradecer, então, a oportunidade que eu tive aqui com o Dr. Luciano de ter a minha última oportunidade agora falando como médico psiquiatra, uma vez que eu estou encerrando a minha carreira. Muito obrigado a todos que me prestigiaram nesses anos todos de psiquiatria. Doutora Ednei, mais uma vez, muito obrigado. Pamela, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.